Olá, internauta! Seja bem-vindo a mais um programa Jovem da Hora. No programa de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a canoagem como esporte e inclusão social. Eu sou Larson Pessotti e esse é o programa Jovem da Hora. E hoje nós recebemos Grazi Ferreira para falar conosco. Grazi, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite em estar aqui no NDIS. É um prazer o Instituto estar aqui hoje. Grazi, conta pra gente como que você começou com um projeto social. Eu sou filha de pescador, né? Venho de família humilde. Morei lá em Regência, né? Na Vila de Regência. Cresci nesse meio de comunidade, onde que eu convivi com bastante projeto social, com essa interação com a comunidade. E eu iniciei no Natal, quando aconteceu a tragédia de Mariana, né? A barragem estourou lá em Minas e veio para o nosso Rio Doce para parar em Regência. Eu cresci lá na comunidade, sempre participei de projetos lá, sempre tive aquele acolhimento na comunidade, sou filha de pescador, sempre tive envolvida no meio, né? E eu sempre tive essa veinha para o empreendedorismo social. E quando aconteceu esse desastre, foi o momento, meu ponto de partida. Eu juntei vários amigos e a gente arrecadou doações para a gente fazer no Natal lá, levar um pouco de alegria. E desde então isso foi me encantando, que uma coisa que eu fiz no Natal, já comecei a fazer no volta às aulas, arrecadar material escolar para as crianças, depois era Páscoa, depois eu inventava qualquer feriado, estava ali na comunidade, aqui em Linhares também, e fui crescendo, desenvolvendo. De repente, quando eu vi, eu já estava fazendo mais de 6 ações anuais. E na pandemia agora, eu sentia falta porque eu não pude ter esse contato com as crianças, né? Então eu resolvi fazer uma coisa melhor. Então deixou de ser o projeto da Grazi, né? De uma coisa pontual para se formalizar e virar um instituto, o Instituto Asas da Esperança. Agora a gente é formalizado e a gente quer alcançar mais ainda. Então, o que deu início lá em 2013, hoje se concretiza com o Instituto Asas da Esperança, né? E por que esse nome, Grazi? Então, Asas da Esperança. Eu juntei a paixão que eu tenho pelo meu trabalho, na área da aviação, né, que é esse mundo fantástico que faz a gente ter asas e voar. Juntei com essa paixão que é ajudar as pessoas a decolarem para um futuro digno. Então eu criei o Asas da Esperança, né, em homenagem à aviação, né, à Esquadrilha da Fumaça, e a gente criou esse nome. E onde que entra a canoagem com tudo isso? Porque projeto social, Asas da Esperança, né? Então, e a canoagem entra nisso como, quando e por quê? Então, o canoar, ele é um filho do Instituto, né, do Asas da Esperança, junto com o Linhares Vá, que é um clube de canoa havaianas aqui da região. Eu comecei a remar ano passado e eu me encantei pelo esporte, né, vendo o professor, o instrutor Leandro Rios, que é o responsável pelo clube, a dedicação dele, o amor dele pelo esporte, como que ele passava isso pra gente. É uma coisa que é uma mistura de você tem que ter precisão, mas não tem que colocar força. Você tem que ter uma habilidade, uma coordenação motora, você tem que ter um trabalho em equipe, mas ao mesmo tempo trabalha a sua responsabilidade individual. Então eu fiquei fascinada pelo esporte, além de ser praticado na Lagoa Nova, né? Coisa mais linda desse cenário que a gente tem em Linhares. E eu remando durante uma aula, eu virei pro Leandro, né? Falei, criança pode remar? Ele, não pode, Grazi, pode remar. Ele é muito bom para criança. Foi falando os benefícios. Eu falei, eu tenho um projeto social e eu preciso inteirar essa canoagem com essa inclusão social. Eu preciso levar isso para as crianças. Falei com ele se encantou. Ele falou que tinha vontade também de fazer. E a gente começou a planejar e nasceu o Canoar. O canoar é um movimento dentro do Asas da Esperança. E o que ele proporciona para as crianças? Muito mais, o canoar, a gente, muito mais que remar, a gente traz também estratégias pedagógicas, né? Como cultura, inteligência emocional, educação socioambiental. E a gente trabalha alinhado ao esporte, né? Esse trabalho em equipe, toda essa visão de todo mundo junto, essa responsabilidade.
a gente trabalha ferramentas para tornar as crianças, né, e adolescentes como autoras da vida delas, para elas terem um poder de escolha, né? A gente trabalha muita inteligência emocional, para que elas sabem que elas têm o controle da emoção delas, então elas podem escolher um futuro melhor, né? Elas podem decolar para um futuro digno. Como que foi, assim, a questão, quando vocês propuseram a questão da canoa, né, do remo, como que foi a aceitação das famílias, a aceitação da comunidade como um todo? A gente começou a apresentar lá no Aviso, né, no bairro Aviso, que é um dos mais violentos da cidade. Então a gente teve o acolhimento lá da escola da diretora do Roberto Calmon, a Eliceia. A gente juntou as turmas lá e a gente começou a fazer uma série de apresentação para as crianças. A gente mostrou o esporte, mostramos a lagoa. Eu pensei, sim, que as crianças não iam nem gostar, porque é uma coisa muito fora da realidade. Mas a aceitação se foi pelo contrário. Tivemos muitas inscrições, assim, as crianças, o olhinho delas brilhavam. A gente queria acolher todo mundo que se inscreveu, mas a princípio a gente começou com um projeto piloto com 18 crianças. E os pais, assim, foram na reunião, eles estavam muito preocupados, né, por ser um esporte na água, mas a gente mostrou que toda a segurança, né, as crianças hoje elas vão na canoa no modelo catamarã, ele é bem seguro, né, que é um modelo de 2 canoas juntas, né, e nisso elas são bem seguras. Então a gente tranquilizou os pais e no primeiro dia de aula, assim, as crianças já amaram. Tem crianças lá que remam como um profissional no segundo dia de aula. Os instrutores ficaram assim, falaram, Grazi, aquela ali é uma campeã. Isso é né? incrível, né? Isso no segundo dia de aula. Eles já identificaram ali grandes potenciais para o esporte. E às vezes a gente não tem destaque, né, no estado, ou não tem destaque em alguns esportes, porque justamente as crianças não têm contato com esses esportes. Então, vocês trazendo esse esporte um tanto diferente, mas que a nossa região ela é muito propícia para isso, né? O tanto de lagoa que a gente tem, o tanto de local reservado para poder fazer esse tipo de esporte. E às vezes as crianças elas não têm contato, e eu acredito que vocês são os pioneiros nisso, não é isso? Somos os pioneiros no esporte, né, de inclusão social aqui na cidade de Linhares. Inclusive as crianças, eu tenho crianças lá que elas nunca foram na lagoa. Nunca foram na lagoa. A gente sabia, a gente tinha conhecimento disso, mas na hora que elas falaram, eu não acreditei, realmente não tem. Elas não têm expectativa, não. São crianças que vivem ali dentro do bairro e não tinham oportunidades. Então, elas conhecendo esse recurso, é um recurso que é nosso, né? Linhares é tão bonita, é cheia de lagoas. Então, a gente tem que explorar, a gente tem que trazer o que a gente tem em mudança para a inclusão social. E questão da transformação das crianças nesse período, vocês já identificaram de qualidades que eles já adquiriram por conta do esporte, em relação ao respeito, ao tratamento interpessoal? No primeiro dia, a gente tinha umas crianças que ela falava na frente da outra, faziam algumas intervenções, outras muito quietas. Então, a gente começou a trazer isso no respeito, em trabalhar em equipe. E já no segundo dia de aula já foi diferente, já chegou, não tia, deixa cada um tem que falar por si, né? Porque a gente ensinou isso. Tinha crianças que como uma não queria falar, a outra falava por ela. A gente falou, não, aqui ninguém fala um por outro. Cada um tem que ter a autorresponsabilidade de falar por si. Então, no segundo dia, eles já chegaram lá com outra dinâmica, né? Dando uma oportunidade para o outro, um ajudando. Então, a gente trabalha muito na autoestima. A gente fez uma dinâmica lá com as crianças, delas enxergar o que você enxerga de valor para você. Muitas crianças não sabiam. Então, a gente instigou, a gente está trabalhando. Amanhã a gente vai trazer outra dinâmica que é o balões dos sonhos, para poder reforçar, para trazer essa autoestima. Então, a gente já, com 2 dias de aula, a gente já teve grande evolução. A criança aprende muito rápido. É incrível que é mais do que esporte, né? É muito mais que remar.
né? E em relação ao remo como esporte mesmo, o que a nossa cidade oferece, o que os clubes eles movimentam, articulam para que esse esporte possa acontecer? A gente tem 2 clubes em Linhares, de canoa havaiana, o Canoar em parceria com o Linhares Vá, e também temos o outro clube, que é os Botocudos, que eles estão trazendo a primeira etapa do campeonato estadual, que vai acontecer esse mês ainda, acho que dia 23, aqui para Linhares, que é muito importante. E os 2 clubes, eles são muito unidos, tanto o Ramiro como o Leandro Rios, eles têm não é só no esporte que eles levam esse trabalho em equipe, mas para si também. Os clubes são bem unidos, então Linhares só tem a ganhar desde 2016, que eles trouxeram esse esporte para a cidade, né? Então, isso vai trazer muita visibilidade. Está crescendo o esporte no estado, né? E até ele também tá para entrar para ser olímpico, né? A canoa havaiana, e tem a crescer. E Linhares é um parque, né? Para quem é um paraíso. É um paraíso para quem pratica esse esporte. E eu queria te pedir, Grazi, para deixar as redes sociais do projeto, para falar onde que as pessoas te encontram. Podem acessar o site, né? www.asasdaesperanca, né? Esperança sem o cedilha.com.br. Lá tem todas as nossas ações, tem fotos. Pode entrar no nosso Instagram também, @asas_da-esperança. Lá também você consegue acompanhar o dia a dia do Canoar, as outras atividades também do Instituto. E só acessar lá, que lá tem o WhatsApp direto do nosso Instituto. Pode falar com a gente, com a nossa equipe, com nossos voluntários. E Grazi, para a gente terminar a entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem para os pais que conhecem crianças, para os pais que têm também crianças em casa, que às vezes não praticam esporte, em relação à importância do esporte na construção de um indivíduo íntegro. O esporte, só o fato da disciplina, você cumprir um horário, você ter uma expectativa, né? Isso é muito importante. Traz a autorresponsabilidade para suas crianças. Então, incentivam os seus filhos a participarem de projeto social. Por mais que seja um projeto simples que você tenha no seu bairro, incentiva o seu filho a estar ali, porque é importante para ele se tornar um cidadão de bem, ele aprender o amor ao próximo. Então eu deixo essa mensagem, porque infelizmente a gente não consegue ainda atingir Linhares inteira, atingir todas as crianças em vulnerabilidade. Mas é um projeto futuro, a gente sonha em botar 100 canoas lá na lagoa, atingindo a cidade toda. Mas se você tiver um projeto social, se tiver um filho em casa e tiver um projeto social do lado da sua casa, leva, se for na igreja, se for em outra comunidade, leva seu filho, porque é importante. Sim, né? Importantíssimo. Importantíssimo. Eu mesma, eu sou fruto de projetos sociais. Eu sempre cresci, assim, sempre tive envolvida nesse meio. E a gente vê a importância disso também, porque se lá atrás as pessoas não tivessem se doado no projeto social que você participou, hoje tantas crianças não poderiam ser assistidas por esses projetos. Exatamente. É uma corrente do bem, né? Eu falo muito com as pessoas, eu só sou um elo de uma grande corrente do bem. E eu não faço nada sozinho. Eu só consigo fazer as coisas porque tem pessoas que apoiam, né? Pessoas que estão do lado. E a gente precisa plantar, a gente vai plantando sementinha e vão colhendo. Grazi, parabéns pelo projeto social, muito sucesso, viu? Que muitas outras canoas possam Amém. Carregar crianças e formar indivíduos de verdade, né? Eu agradeço a oportunidade por estar aqui no NDES. Um prazerzão por vocês abrirem a porta, né? Por mostrar projeto social. Muito obrigada. O prazer é nosso. Meus amigos, este foi mais um programa Jovem da Hora. Acompanhe este e outros programas no nosso site, nds.com.br, e nas nossas redes sociais, @nds. Um abraço e até o próximo.